Olá, professores. Meu nome é Maria Barros. Eu sou aluna do curso de História do Polo de Taguatinga, da Universidade Centro Universitário Claretiano. Nesse momento, eu estou aqui para apresentar o meu relatório do projeto de prática pedagógica, né? E detalhar um pouco mais o plano de aula que foi pensado para uma turma de 8º ano do ensino fundamental séries finais, e que tem por tema o nascimento da República no Brasil à luz dos processos históricos. Bom, o tema escolhido para ser trabalhado, ele foi pensado por ser um marco, né, um marco histórico expressivo para o nosso país, e também porque a partir desse acontecimento nós nos tornamos o país que somos hoje. E existe uma lacuna, vamos dizer assim, entre o que nos contam, o que aprendemos de forma oficial, e aquilo que a gente vai descobrindo ao longo do que se vai estudando sobre o assunto, sobre o fato. Então, a intenção desse plano de aula seria o de levar os alunos a refletirem tanto à luz da historiografia oficial quanto buscando na historiografia independente, em autores como Laurentino Gomes, por exemplo, os bastidores de toda essa história que nos é apresentada oficialmente, porque a gente sabe que dependendo do ponto de vista de que a história é contada, ela muda drasticamente, né? O próprio Laurentino Gomes, ele defende que os republicanos anunciavam, né, que a República ela era um anseio da população desde os primórdios da independência, né, quando na verdade, à luz dos estudos que a gente faz, das pesquisas que eu mesma fiz para montar esse plano de aula e tudo mais, a gente descobre que a grande maioria da população nem sabia o que era uma república de verdade. E também tem a questão de que a monarquia, né, os imperialistas, eles defendem inclusive muitos até hoje, né, que toda a esperança de crescimento, toda a esperança de crescimento científico, intelectual e tudo mais, estava depositada na pessoa de Dom Pedro II. Algumas alegações da parte dos republicanos de que Dom Pedro era, vamos dizer assim, um tirano, né? E já os imperialistas já definem ele como uma pessoa culta, uma pessoa das ciências, uma pessoa estudiosa e, acima de tudo, uma pessoa que amava o Brasil. Então, assim, a gente tem os dois lados da história, e a minha intenção, na hora de montar esse plano de aula, foi apresentar para essa turma de 8º ano essas duas faces da moeda e ajudar eles como se diz, de forma crítica, chegarem a um denominador, a chegarem a uma conclusão, por eles mesmos concluírem se de fato a República era um anseio da população ou não, ou se de fato, como os imperialistas alegavam, a monarquia era a única opção segura para que o Brasil, o país, né, se mantivesse como uma nação firme e enfrentasse de forma eficiente todos os desafios que enfrentou ao longo de todo esse processo histórico, né? Bom, uma das habilidades previstas na BNCC para que se desenvolva ao longo do 8º ano consiste em descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergente república no Brasil. Então, nessa aula específica, o objetivo é levar os alunos a conhecerem também as formas de participação política durante todo esse processo. Logo após a proclamação da República. Como foi essa forma de participação política do povo realmente? Como ela se deu? E também pretendo, né, através desse plano de aula, assim, a aplicação desse plano de aula, pretendo também fazer com que os alunos analisem, né, os personagens, as partes envolvidas em toda essa questão, né, porque existem personagens que protagonizaram tudo isso, cuja história, assim, é muito dúbia e não há uma transparência, né, nos registros. Por exemplo, na pessoa do Marechal Deodoro da Fonseca. É uma figura, assim, que requer muito estudo, porque era uma pessoa que, por várias vezes, ele se declarou imperialista, fiel ao imperador, né? Então, quais os motivos que o levou a 60 dias antes da proclamação da República a mudar de lado? Então, assim, é importante que os alunos
compreendam todo esse desdobramento, né, e conheçam, né, o perfil de todas as figuras envolvidas nesses desdobramentos. Bom, vamos então ao detalhamento do plano de aula em si. Como eu já falei antes, esse plano foi pensado para uma turma de 8º ano, necessitando de 3 aulas de 50 minutos. O objetivo principal eu já falei, né, que é especificamente levar os alunos a conhecerem as formas de participação política durante a Primeira República até chegar a 1988, né? Os conteúdos são experiências republicanas e práticas autoritárias. Vamos falar das tensões e das disputas no mundo contemporâneo, sobre a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. Vamos falar sobre a Primeira República. Vamos falar sobre o voto de Cabresto, que não pode ficar de fora, né, nesse período. O coronelismo, passando um pouco lá pela política dos governadores, né? E seguimos. As estratégias de ensino consistem em debates, em recursos visuais a serem utilizados, tanto impressos quanto vídeos, PowerPoints, problematizações e contextualizações propostas em sala de aula. E uma estratégia bem legal que eu gosto muito de trabalhar é levar os alunos a ter uma vivência, a experimentar algo que faça com que eles se aproximem mais desse conteúdo estudado. E uma vivência, um experimento que eu quero usar para concluir esse plano de aula é, na última aula, fazer a simulação de uma eleição. Então, as estratégias que serão usadas, que estão previstas nesse plano de aula para serem utilizadas, são essas. Vamos detalhar as aulas, então. Na primeira aula, com o título A Proclamação da República, Fatores Determinantes, Seus Representantes e os Primeiros Momentos da República, é proposto iniciar a aula fazendo uma breve recapitulação sobre a forma de governo e os fatos que antecederam a República, dar espaço para a turma verbalizar o que sabe sobre esse assunto como forma de descobrir o conhecimento prévio dos alunos a esse respeito, né? E depois da conversa, está proposto apresentar à turma o verbete sobre República e republicanismo, em slide ou impresso, né? Após isso, perguntar se eles conhecem os motivos que levaram à proclamação da República no Brasil, né? Após ouvir as respostas, apresentaram os vídeos, 2 vídeos, né, no caso. O primeiro, Histórias do Brasil, a proclamação da República, do canal TV Senado. E o segundo vídeo, a proclamação da República, do canal de Eduardo Bueno, canal Buenas Ideias, aliás, do Eduardo Bueno. E após assistir esses 2 vídeos, discutir com eles sobre essa forma de ver o acontecimento da proclamação da República e levá-los a questionar os motivos dos republicanos, a questionar o que de fato levou à ruptura do Império, né, na visão deles. E, enfim, dá tempo para verbalização e até ouvir o que eles pensam e o que eles sabem e onde eles chegaram após assistir os vídeos, após os debates, onde eles chegaram, quais conclusões tiraram. Essa seria a primeira aula. A segunda aula está proposto falar sobre o voto de Cabresto, o coronelismo e a política de governadores. Começar apresentando o slide ou entregar cópias impressas ou escrever no quadro ainda a definição dos termos república e republicanismo. Já foi apresentado o verbete na aula anterior, apenas para recapitular, né? Com base na definição contida no verbete, questionar os alunos sobre o que é regime republicano e quais seriam as suas principais características. Espera-se que os alunos apontem para o fato de o texto informar que uma república é diferente de uma monarquia, no caso, porque não se baseia na sucessão hereditária. E que, de modo geral, a ideia de república se assemelha à democracia, porque está relacionada à participação da população em eleições regulares e livres, né? Além da separação entre religião e Estado. Bom, mas caso os estudantes tenham dificuldade de chegar a essas definições, né? Destacar os pontos do texto apresentado anteriormente e perguntar se eles conseguem identificar nesses trechos a característica de uma república. Bom, e nesse terceiro momento da aula, está proposto apresentar 3 imagens para a classe, com o objetivo de levá-los a conhecer o processo eleitoral daquele período e comparar com o processo eleitoral de hoje. E as imagens são a imagem de uma urna de lona, né, usada no processo eleitoral antigo, a imagem de uma urna eletrônica utilizada no processo eleitoral atual e a imagem de uma cédula de papel. Bom, a intenção levar os alunos a
a refletirem, né, sobre qual processo eleitoral era mais seguro, qual processo eleitoral garantia a participação popular de uma forma mais abrangente antes de 1988 e depois de 1988, qual desses mecanismos também de contabilizar os votos podem ser considerados mais seguros, mais livres de fraude, de falha humana, enfim. Nesse caso, após todo esse processo de conhecimento, de apresentar para eles o sistema eleitoral antigo, o sistema eleitoral atual, aí sim a gente entra com a proposta de realizar uma eleição na classe, né? Que seria, no caso, na terceira aula. Bom, e chegamos à terceira aula e aqui já é para começar com a classe tendo sido dividida em 2 grupos na aula anterior, né? Porque essa aula, ela deverá ser, o professor deverá mediar nessa aula, no caso eu ou quem se propor a aplicar esse plano, né? Deverá mediar uma eleição para presidente de classe. E com a turma dividida em 2 grupos, serão simulados votos na urna eletrônica, por um aplicativo da Play Store chamado Urna, e uma outra votação, outro grupo votará na urna antiga, né? Com a cédula de papel. Então, toda a aula será para esse processo eleitoral, será para os candidatos à presidência da classe se apresentarem, fazerem seus discursos, né? E os 2 grupos, então, fazerem sua votação, logo em seguida a apuração, e ao final, então, uma análise, após a contagem dos votos, uma análise de qual processo foi mais rápido, qual a contagem de voto foi mais eficiente, qual foi o processo em que eles tiveram, quais foram as dificuldades, né, de quem votou na urna eletrônica, no aplicativo, e quais foram as dificuldades de quem votou na cédula de papel, e, enfim, fazer toda essa comparação para que eles possam também experimentar, afinal de contas, dentro de pouco tempo, eles também serão eleitores, né? E poderão também estar fazendo essa escolha na prática, né? Na vida real, vamos dizer assim, e não só numa simulação em sala de aula. Então, essa é uma vivência, uma experiência, uma contextualização que é bem gratificante de fazer e creio que os alunos gostarão muito também. Bom, o plano de aula termina com uma avaliação que foi solicitada, né, que fizéssemos para essa prática pedagógica, uma avaliação com 4 questões, 2 discursivas e 2 objetivas, contextualizadas, né? Então, elas estão aqui. A minha proposta é que essa avaliação, ela valha 8 pontos, vamos dizer assim, 2 pontos cada questão, porque os outros 2 pontos de uma média que na somatória deveria chegar a um total de 10 pontos, os outros 2 pontos seriam atribuídos de forma contínua durante a sequência didática, né? Durante a participação, mediante a participação do aluno, mediante o desempenho dele, mediante o comprometimento dele, né? Enfim, porque não só a avaliação escrita, ela pode medir o aprendizado do aluno, né? E eu creio, então, que esse processo avaliativo seja um instrumento bastante eficiente, porque proponho, né, em todo o plano, uma observação, uma participação, um debate, o lançamento de um problema, de um questionamento, para ouvir a resposta deles. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de se atribuir uma nota, na hora de se avaliar o conhecimento do aluno. Bom, no final do plano tem a bibliografia, né? E é isso. Esse plano de aula consiste nesse detalhamento que eu acabei de fazer. Bom, enquanto uma aluna de licenciatura, eu gostaria de deixar registrado que eu penso esse processo de ensino-aprendizado, principalmente o processo de ensino de história, né? Eu penso ele muito fora das 4 paredes de uma sala de aula. Eu creio que é necessário levar o aluno a ter o contato, né, com situações de ensino que leva eles a estabelecer relação
entre o cotidiano deles e essa realidade estudada, né? Então, cabe ao professor, além de questionar o aluno sobre o tema, além de incentivar a troca de informações, confrontar dados, abordagens, cabe ao professor valorizar os conhecimentos prévios do aluno, promover trabalhos interdisciplinares, né, que enriquece muito esse processo de aprendizado, e também buscar, né, inúmeras, diversas possibilidades, né, diversas estratégias de ensino que levem, por exemplo, como essa atividade prática que eu acabei de propor no meu plano, a simulação de uma eleição em sala de aula, que leve o aluno a se sentir inserido, a se sentir participante daquele projeto, daquele processo, né? A ter mais ou menos uma noção de como que ele funciona na prática. Eu creio que isso se chama contextualizar para o aluno aquele assunto, de forma que ele compreenda de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. E penso eu que o ensino de história, ele consiste muito nisso. Uma das principais características é essa, levar o aluno, né, a se sentir parte, a fazer parte, né? E isso é muito marcante e muito presente no ensino de história. Eu quero aqui me despedir agora, nesse vídeo, que não é exatamente uma videoaula, é apenas um detalhamento, uma apresentação. Não sei se corresponde ao que foi pedido, e apesar de poder chegar bem em cima da hora, mesmo que seja fora de prazo, eu gostaria de receber uma devolutiva, né, até para que eu possa, em próximas experiências, né, corrigir o que possa ter saído errado aqui. Agradeço aos professores do Claretiano, agradeço aos tutores, agradeço a simpatia e a disponibilidade de cada um em todos os momentos que eu necessitei. E é isso, graça e paz a todos, muita saúde, fiquem com Deus.